Isso é... Agora começou a gravar aqui, professor. Mas isso, de alguma forma, para mim, no contexto simbólico, era importante eu trabalhar essa questão dos títulos, né? E sempre tentando trazer vários elementos e tudo mais, né? Eu acabei, então, através do tempo, acabei meio que me perdendo, né? Nessa proposta dos títulos, mas foi bem instigante, foi bem legal trabalhar com isso. Bom, o meu ponto de partida é o meu trabalho de mestrado, né? Onde eu trabalhei os saberes locais e a saúde dos territórios, os territórios da saúde, né? E eu desembarquei na temática geral da linha, quando nós estávamos trabalhando com o conceito teórico dos SIS, os sistemas de interação societal, né? Então, da temática do meu mestrado, a gente caiu para a temática geral da linha, que era a produção das desigualdades sociais e os sujeitos plurais no contexto da modernidade periférica e a crise socioambiental, né? Essa minha temática de pesquisa ela foi desenvolvida junto com a linha, né? Junto com a temática da linha, né? Isso foi muito produtivo, né? No tocante que a própria problemática a própria temática da linha acabou auxiliando a minha própria temática, né? E eu acho que assim, já de cara, o avanço mais, já de pronto, assim, o avanço mais significativo, né, que eu tive nesses últimos meses anteriores à pandemia, né, foi o próprio desenvolvimento do conceito de território. Eu me recordei aqui que antes de eu começar a apresentação, eu tinha que falar para vocês que a minha pesquisa ela se divide em dois momentos, né? São primordiais esses dois momentos. Um momento é o momento, né, convencional, né, o momento normal que a gente estava trabalhando na linha, né? Eu posso desenvolver a temática da própria linha e a minha temática individual. E o momento não pós-pandemia, mas o momento presente, porque isso impactou diretamente na minha temática de pesquisa, né? E acabou, de algum modo, né, trazendo algumas mutações e transformações nesse sentido. Então, assim, voltando ao avanço ao qual eu estava me referindo, quando a gente tenta mensurar, né, no CIS quais são os conceitos de saúde, quais são os territórios da saúde, eu acho que durante o desenvolvimento do referencial teórico, eu acabei me encontrando dentro dessa própria concepção, né, de que o próprio CIS e a própria tentativa de dar um conceito para a saúde, para que pudesse ser trabalhado na pesquisa, um conceito para a saúde, o próprio CIS e o exercício de distribuir dentro dentro dos sistemas A, B e C, o sistema hegemônico, o sistema de bordo, o sistema híbrido, né, por si só, isso já constitui o território da saúde. Né? A gente não tem como mensurar um conceito de saúde único para distribuir em todos os sistemas. Né? Então, o CIS, né, unido ao conceito de saúde, ele por si só já constitui a ideia de território da saúde, né, que a gente não tem um instante sobre esse conceito. Né? Bom, quando a gente fala do CIS, a tentativa de distribuir a saúde no CIS era entender como funciona a saúde no sistema dominante, como funciona a saúde no sistema de borda e como funcionava o conceito de saúde no sistema híbrido. Né? Nós fizemos esse exercício, a gente distribuiu o sistema dominante, né, como nós conhecemos a saúde, como o senso comum considera a saúde, e posteriormente a gente foi aprofundando, né? Ficou um mapa bem rico. Eu gostaria de compartilhar esse mapa na imagem de tela, porém eu não sabia como ia estar a conexão, né? Então eu não fui audacioso o suficiente para expor esse desenho aqui. Né? Mas nos múltiplos exercícios que nós fizemos na linha, eu, a Ginja, o Roberto e a Rívia, nós distribuímos a nossa temática dentro do CIS. Né? Então é isso que eu estou chamando agora de território da saúde.
E por que é importante eu falar sobre o CIS agora, esse território da saúde? Porque dentro do CIS existem as áreas de contato, né? São as zonas de transição e conflito e são as zonas de transição. Bueno, a minha problemática ela está dentro das zonas de transição e conflito, especificamente. Acho que assim como da maioria dos colegas, né? Eu lembro que a gente chegou a discutir um tanto isso na linha, acho que a Gia também estava bem envolvida nessa discussão, né? Então, aqui, apresentando a minha temática, os territórios da saúde e a saúde dos territórios, afetos, saberes, democracia e desigualdade nas inteligências da modernidade periférica, eu deixei de fora alguns elementos, como o bem viver, que era muito importante, né? Ser trabalhado. Eu não inseri no título, porque eu não consegui espaço no título, mas o bem viver permeia toda a noção de saúde, a qual a gente quer atravessar nesses sistemas, né? E a minha problemática de pesquisa aqui, né, sobre essa temática, entender de que modo a produção de subjetividades ou as subjetividades produzidas pelo sistema dominante impõem ou condicionam, através do sistema de saúde, um regime de resignação dos sujeitos individuais e coletivos. Eu vou repetir, porque tem alguns parênteses no meio e eu não mencionei na primeira lida, né? Então, é de que modo a produção de subjetividade ou as subjetividades produzidas pelo sistema dominante, entendendo o sistema dominante como neoliberalismo ou episteme eurocêntrico, né, impõem ou condicionam através do sistema de saúde, e o sistema de saúde que eu vou mencionar como um sistema de saúde coletiva, não é um sistema único de saúde, né, embora a gente pode discutir também sobre eles, sobre o sistema único de saúde, o qual, né, temos no Brasil, né, o próprio SUS, né, ele se engloba como um sistema dominante, né, e como é através desse sistema do regime de resignação dos sujeitos individuais e coletivos, né? Então, resignação seria o termo para estático, né? Não bem estático, né? No termo semântico, mas de manter inerte, vou dizer assim, né? É essa a abordagem de resignação, né? E daí aqui cabe, né? Agora começar uma listagem, né? Já que a gente está falando de estado da arte, aqui, né? Como que eu cheguei nessa ideia de resignação, né? Dentro de saúde, né? Primeiramente, o conceito de resignação que eu visitei foi o conceito de resignação em Boaventura, de Souza Santos, na obra intitulada O Fim do Império Cognitivo, a afirmação das epistemologias do Sul, né? Boaventura Souza Santos trabalha o medo e a esperança, e diz que a distribuição desigual existe uma distribuição desigual entre medo e esperança dentro de todos os grupos sociais ou períodos históricos, né? E a resignação dentro desse conceito de medo e esperança, ele se dá ante ao fato de não existirem alternativas, seja no contexto do sistema dominante ou seja no contexto do sistema de borda. Eu não estou mencionando aqui o sistema híbrido, né, nesse primeiro momento, porque pode ser que da interação entre o sistema dominante e o sistema de borda emerja um sistema híbrido, né? Bom, então os autores que eu encontrei aqui que trabalham, né, essa concepção de afetos, né, e resignação, os afetos são medo e esperança, né, encontrados em Boaventura, eles passam por Spinoza, eles passam por Vladimir Safatli, né? Vladimir Safatli tem uma posição muito pragmática sobre o conceito dos afetos, né? Ele tem os afetos como o elemento fundamental da construção dos vínculos sociais. Os indivíduos são afetados principalmente a partir de dois afetos, o medo e a esperança, né?
O Safari destaca a função do medo como afeto político central da coesão da vida social. Né? Ele faz uma reflexão em Hobbes, em que o medo ele é a guerra de todos contra todos. É uma fantasia social e a única maneira de impedir o conflito iminente seria constituir um poder soberano, né? O soberano em Hobbes, né? O qual o Safari faz essa reflexão, né? Em que os indivíduos atribuem o poder ao Estado, né? Como mediador, capaz de constituir e mediar as figuras de insegurança, né? Mais adiante também temos o Max Neff, que trabalha a pobreza como gerador de uma patologia, né? Cada pobreza, né? Max Neff trabalha o conceito de pobreza, vários conceitos de pobreza, né? Não só um conceito de pobreza ao qual o senso comum costuma atribuir a falta de renda, né? Cada necessidade fundamental humana não satisfeita adequadamente revela uma pobreza, de acordo com Max Neff, né? Patologias coletivas do medo, né? Nesse sentido de trabalhar as categorias de medo e esperança, ficou bem difícil não visitar as categorias do fascismo, né? Eu dei uma visitada nas obras do Jason Stanley sobre como funciona o fascismo, a política do nós e do eles, como a ansiedade é usada para promover os ideais fascistas também perpassa pelas categorias de esperança e medo, né? A própria noção de ansiedade perpassa essa categoria de medo, né? Como afeto central da ação humana, de acordo com o Safak, né? Bom, a gente tem outros autores aqui também que a gente já chegou a conversar na linha, fui orientado pelos colegas, né, sobre o biopoder de Foucault, né, que o poder não atua simplesmente oprimindo ou dominando as subjetividades, mas operando a sua própria construção, né. Recentemente eu visitei também a Nancy Fraser, ela é socióloga de Stanford, e ela trabalha as contradições entre capital e cuidado, da forma como o neoliberalismo atribui o cuidado como um tipo de gasto, né? Bom, a gente tem um exemplo, por exemplo, da PEC, chamada PEC da morte no Brasil, né? Que é a PEC do... Perdão, não lembro não me recordo se o vulgo era PEC da morte, mas eu me refiro à PEC de congelamento dos recursos públicos na saúde, educação e segurança, né? Que é a PEC dos 20 anos. Bom, ele está sendo influenciado agora diretamente por conta disso, né? Bom, gente, é uma quantidade de referência bibliográfica muito grande, né? O meu projeto se torna um pouco incompleto no sentido apresentável, vou dizer assim, né? Eu acredito que o professor não tenha tido acesso, né? Os demais colegas também não tenham tido acesso, porque é muito escorregadio, é muito difícil, né, lidar com todos esses conceitos, né, vindo de onde eu venho, né? Então, acho que um dos autores que merece uma atenção maior para entender melhor esses conceitos de medo e esperança é o próprio Spinoza. A leitura é muito densa e é muito pesada e é muita coisa realmente para ler em conjunto com outras obras, né? Então isso tá um pouco inconsistente, vou dizer assim, né? Eu vou citar um outro autor aqui que ele acabou caindo aqui nas minhas mãos faz uns 4 dias, tem assim, mas eu acabei tendo que incluir ele nessa parte de desrespeito anterior à pandemia, né? Que é
eu pulei ele para falar depois, que é o Didier Fassin, né? É um francês. Ele é um antropólogo da saúde pública. Eu tive contato com ele há pouco tempo, encaminhado pelo professor Dimas. Ele traz contribuições excelentes, se aproxima muito a temática dele, da minha temática de pesquisa, em que o Didier traz a discussão do valor desigual da vida, a desigualdade das vidas, né? Vidas biológicas e vidas biográficas. O Didier desenvolve uma filosofia real da violência das relações humanas em diferentes situações geográficas, políticas e socioeconômicas. Ele faz alguns questionamentos muito interessantes para minha temática, que é como a prioridade dada à vida é distribuída socialmente, ou como novas disparidades são produzidas. Quais são as vidas que valem a pena ser salvas? Quais são os mortos que não contamos? Né? Ele escreve isso no contexto da pandemia, mas ele tem também outras obras anteriores a isso, né? E mesmo ele tendo dito isso no contexto da pandemia e eu aplicar isso ao meu projeto anterior à pandemia, para mim é muito relevante ainda, né? Bom, é um autor que eu acabei de descobrir, eu estou bibliotecando mais ainda sobre toda a obra dele, né? Mas só esse pequeno frame, esse pequeno trecho, para mim já é um achado incrível, já tenho que agradecer muito ao Dimas. Acho que posteriormente vale eu compartilhar com o pessoal da linha também, talvez ajude os demais, né? Então tá, eu acho que nessa linha dos conceitos de medo e esperança, são esses autores que eu estou articulando para tentar formar um corpo teórico satisfatório, vou dizer assim, né? Então aqui deixa eu pular para outra parte agora passando. Então tá, somada essa minha leitura da problemática, de como a produção de subjetividades derivada do sistema hegemônico impõe um sistema de resignação aos sujeitos individuais e coletivos, de todos os sistemas, vou dizer assim, né? Fica muito leve eu não adicionar as perguntas que se somam quando se articula esse questionamento, né? Acho que vem duas outras perguntas a mais, né? Eu não sei se elas são relevantes, mas para mim, por enquanto, como reflexão, elas me são bem desafiadoras, né? E uma delas é o questionamento de como os sistemas de borda produzem sua própria subjetividade para contra ou coexistir com o sistema hegemônico, né? A outra seguinte é como tal resignação intersubjetiva dos sujeitos contribui para a manutenção ou constituição de territórios insalubres. Até que ponto essa resignação condiciona toda uma coletividade? Bom, a pergunta ela me gera um desafio metodológico muito interessante, né? Interessante no caso que acaba se tornando uma palavra meio proibida, né? Não dá para saber se esse interessante é bom ou é ruim, né? Mas no sentido bom, né? Eu acho que metodologicamente falando, em termos de uma metodologia que gere uma valoração, né? Que pudéssemos mensurar essa problemática, né? De forma como a gente pudesse medir, aferir. Isso é muito difícil, né? Mas recentemente o professor Dimas encaminhou também no grupo uma proposta metodológica que me serve de muita inspiração. Porém, ele mandou essa proposta metodológica depois que eu já tinha formulado uma própria, né? Mas a proposta metodológica do professor Dimas, né? Ela veio dentro do artigo intitulado professor Dimas e professor Nicolas, né? A ecologia das práticas e dos saberes
para o desenvolvimento local, territórios de autonomia socioambiental em algumas comunidades tradicionais do centro-sul do estado do Paraná. Né? A proposta metodológica, ela tinha por objetivo a capacidade de identificar a mobilização de recursos de algumas comunidades tradicionais, a fim de verificar como operam suas estratégias na construção de autonomias socioambientais desses espaços de interconexão entre o sistema de borda e o sistema hegemônico. Uma proposta metodológica de valorização quali quantitativa. O professor Dimas e o professor Nicolas, eles trabalharam uma tabela de atributos e, sequencialmente, eles desenvolveram alguns gráficos bem interessantes até, no sentido de... São gráficos que não são tão convencionais assim, né? Bom, pelo menos nas ciências sociais eu não visitei nenhum tipo de gráfico que pudesse mensurar essa proposta metodológica, né? E ele me serve de inspiração por quê? Porque a minha proposta metodológica original, do meu projeto, né, ela tinha a prerrogativa de permear o campo recursivo e hologramático. Como que eu pretendia fazer isso? Bom, acho que antes de mais nada cabe eu não sei se meu volume tá... Me ouve? Beleza. Acho que antes de eu falar sobre essa prerrogativa, essa minha ideia de permear o campo recursivo e hologramático, eu acho que vale eu comentar um pouco sobre as possibilidades do campo de estudo, né? O campo de estudo onde eu estava propondo aplicar a pesquisa, ela também se localizava, né, na região centro-sul, né, especificamente em Rebouças, que é a área de atuação da Unitinerante, né? O professor Dimas conseguiu abrir esse espaço, né, junto com as iniciativas locais da região, e a minha proposta era trabalhar com os agentes comunitários de saúde, do mesmo modo como eu trabalhei na minha pesquisa de mestrado. Essa ideia de trabalhar uma metodologia que fosse recursiva e hologramática, ela permeava o campo da cartografia social, né? Eu estou falando cartografia social aqui só para dar uma dimensão só para dar uma ideia, assim, ilustrar um pouco, porque ela não é bem uma cartografia social, e os geógrafos vão acabar me cutucando se eu chamar de cartografia social. Mas era a ideia de trabalhar com as agentes comunitárias de Rebouças, um mapeamento comunitário participativo sobre esses afetos, né? Tentar criar um sistema de mapas vivos, mapas que a gente pudesse sobrepor camadas, né? E que eles não fossem únicos e exclusivamente estáticos, né? É um pouco difícil explicar sem ter que mostrar, né? Eu queria ter colocado um exemplo para vocês aí na tela, mas é a tecnologia que não me deu coragem para isso hoje, diante de tantas incertezas, né? Então, a ideia aí dessa recursividade hologramática era conseguir fazer com que a própria comunidade, né, se lhes fosse pertinente, né, gerar esses mapas, porque o mapa ele ultrapassa a fronteira da linguagem escrita, vou dizer assim, né? Ele se torna lúdico do ponto de vista de que o sujeito da pesquisa ele acaba se encontrando no próprio sistema, no próprio mapeamento, né? A primeira vez que eu apresentei um mapa para o grupo de agentes comunitários de saúde, essas agentes elas olharam para o mapa e conseguiram, nossa, sem nunca ter olhado para aquele mapa daquela forma, conseguiram se identificar no mapa, conseguiram demonstrar vários saberes a partir desses mapas, né?
Eu tenho uma experiência empírica com isso muito interessante, que foi durante uma coleta de dados, em 2017, em que eu imprimi um grupo de mapas, né? E a ideia dos mapas era que fossem feitos outros desenhos em cima desses mapas, né? E ocorreu que as agentes observaram o mapa e falaram assim, Diego, esse mapa aqui está faltando isso, está faltando aquilo, olha só, não tem o rio, esse mapa aqui não tem, enfim, uma infinidade de coisas. Assim, poxa vida, gente, vocês me desculpem, eu vou reimprimir esses mapas com esses elementos e depois eu trago para vocês. E ela fala assim, não, que nada, não precisa, a gente desenha eles aqui mesmo, tá tranquilo, olha só. Cada uma ficou responsável por uma parte do mapa. E depois de um tempo, quando eu peguei cada uma dessas partes do mapa e fiz uma sobreposição na luz, assim, eu vi que o desenho se encaixava perfeitamente um no outro, né? Então isso demonstrava assim, um nível de saber e conhecimento em loco, né? Daqueles espaços incrível, né? Então, bom, a ideia da época não era fazer esse mapeamento dos afetos, esse mapeamento, né, dos cuidados, né, dos territórios da saúde, mas ele acabou nutrindo um bom ferramental metodológico, vou dizer assim, né, e que ficou de herança para essas de herança, vou dizer assim. A herança foi a minha, na verdade, né, eu que acabei, né, tendo sido presenteado pelo mapa, na verdade, né. O mapa segue nessa unidade de saúde, elas continuam alimentando esse mapa, né? Os dados são delas, os dados são da comunidade, então eu julguei aqui muito pertinente essa ideia de trazer o recurso do mapa, né, como uma proposta recursiva hologramática para a pesquisa, né? Bom, gente, eu acho que eu falei um pouco rápido, né? Eu gostaria de ter explorado um pouquinho mais os autores. Eu escrevi vários textos aqui para falar, mas acabei sintetizando algumas coisas. Não vou negar para vocês que estou um pouquinho nervoso aqui, né? Estou atropelando algumas coisas. Mas agora eu vou passar para a etapa seguinte, que é a etapa que é a minha concepção da pesquisa, né, no presente da pandemia, né? O que foi que aconteceu com toda essa ideia, com todo esse material, né, com todo esse conhecimento adquirido, né, acumulado durante o curso, né? Aconteceu que, por ter tido esse contato com a unidade de saúde, com as agentes comunitárias de saúde do município de Matinhas, do litoral do Paraná, né, me ocorreu que, dentro das unidades de saúde, dentro da estratégia de saúde da família, as agentes comunitárias elas atuam, né, de forma preventiva. Elas atuam por prevenir a população, né? Gerir o cuidado total, né? E prevenir essa população. Essa é, acho que talvez a prerrogativa maior, né, da estratégia de saúde da família aplicada pelos agentes comunitários de saúde. E eu sei que dentro das unidades de saúde existe uma tabela de atributos que categoriza em... Não é um mapa, que o mapa foi o que a gente construiu depois, mas ela é um estratificador de risco, né? Ele mostra toda a população vulnerável, né? Vulnerável no sentido de que as agentes comunitárias de saúde consideram vulneráveis, né? Dentro desse mapa você tem pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes, você tem hipergia, pessoas com hipertensão e diabetes, você tem acamados, você tem gestantes, você tem recém-nascidos. Então, o mapa serviu para que as agentes pudessem espacializar todos esses dados, né? E nesse contexto da pandemia, minha cabeça acabou sendo massacrada por mim mesmo, por dizer assim, né? De ansiedade, por tentar contactar essas agentes, né? E falar que
essa proposta do mapa de estratificador de risco, né, que contém várias contém toda a população em estado de vulnerabilidade, mas essa vulnerabilidade, né, que é atribuída pelos agentes comunitários, né, de que era possível gerar um mapa de população vulnerável à Covid, né? Eu saí do campo filosófico e fui para o campo material, né, da pesquisa, nesse caso, né? Vou dizer assim, um tanto frustrado, porque dentro desse contexto da pandemia, bom, o medo acaba nos paralisando de alguma forma, as coisas não caminham da forma como a gente almeja que elas caminhem, né? E acabou que esse plano ainda está no papel, eu não consegui articular, não consegui desenvolver, não consegui o contato com quem eu gostaria, né? E eu estou tentando mesclar agora essa proposta de mapeamento dos estratificadores de risco com a proposta inicial da pesquisa, né? Então está um pouco confuso, está um pouco escorregadio, para não dizer muito escorregadio, né? Estou tendo muita dificuldade com os termos, estou tendo muita dificuldade com os contatos, muita dificuldade quando eu digo não é um extremo, está sendo uma dificuldade desafiadora. E eu acho que eu encerro aqui, professor. Eu acho que eu acelerei demais o passo aqui, em alguns critérios. Então tá bom, Diego. Muito obrigado, viu, pela sua tentativa, né, de sistematizar. O exercício é esse. Então, a minha proposta agora, gente, nós fazermos um intervalo. Às 15 horas a gente retoma, tá bom? Para a segunda parte. Até daqui a pouco.